Para todo o Brasil, para o mundo, a Rádio Ônibus tem a grande honra, a alegria de conversar com um jovem que eu sempre o admirei. E eu lembro que antes dele ir para o exterior, fazer uma experiência muito interessante na vida dele, eu não tinha ainda habilitação categoria D. E o meu sonho era dirigir o ônibus, né? Porque sou apaixonado por ônibus desde criança. E eu fui à luta, lembrando sempre de muitos conselhos que ele deu durante seus vídeos, né? Muita coisa ficou marcada de tanto que eu vi os vídeos do Vaguinho Guitar. E aí eu fui em frente. O Vaguinho já estava longe daqui e eu fui em frente. Hoje já tenho a categoria D, fiz o curso de transporte coletivo, já tive a experiência de dirigir um ônibus de 14 metros na Dutra à noite, rodovia dirigi em outros lugares. Foi uma experiência fantástica. E hoje eu tenho a honra de conversar com ele novamente. Um bate-papo aqui através da Rádio Ônibus, para falar com uma pessoa que eu admiro bastante, que graças a Deus está pertinho da gente aqui. Vaguinho Guitar Blues, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação da Rádio Ônibus. Que bom falar contigo, amigo. Bom, é um prazer, né, falar com você, falar com o pessoal aí da Rádio Ônibus, todo o pessoal que acompanha, né? Muita gente que te acompanha na Rádio Ônibus também vê meus vídeos e eu quero mandar um abraço a todo mundo aí, né, que curte meus vídeos, que curte a Rádio Ônibus. Estamos aí, graças a Deus, estamos de volta. Muito bom ter você perto de nós aqui, perto da família, né? Que é muito importante também, né? Você já gravou um vídeo muito legal aí, que os nossos amigos vão poder assistir depois no seu canal, contando o porquê que você veio. E o meu convite da sua participação hoje não é para você contar o porquê que você veio, mas um pouco dessa sua experiência, né? De ter vivenciado um momento muito interessante na sua vida, de trabalhar em outro país, né? De lá formar bons condutores também para dirigir. O que você pode contar dessa sua experiência? É uma realidade completamente diferente do nosso país aqui, do nosso Brasil, né? O que você pode destacar? O que tem de curioso para você começar a contar um pouquinho dessa sua experiência no exterior, Vaguinho? Bom, eu já disse em outras ocasiões que foi uma experiência fantástica, né? É uma experiência de vida, né, que a gente adquire, não só a experiência profissional, mas a experiência de vida pessoal. Mas Angola, de certo modo, é muito parecido com o Brasil. As estradas até são muito parecidas com o Brasil, se bem que existem estradas bem ruins, né? Que também, eu posso dizer que é parecido com o Brasil, em muitos lugares aí do norte, né? Lá do Amazonas, Nordeste, estradas ruins. Então, lá a gente percebe que há uma carência muito grande de pessoas dispostas a ensinar com paciência, entendeu? A gente tem que entender que veio de uma colonização muito ferrenha, né, dos portugueses e tal, e aí o que acontece? Eles agora que eles estão despertando para muitas coisas, questões profissionais, ligadas a volante, a questão profissional e tal, é recente, né, até poucos anos vivi em guerra. Então, Angola é carente de pessoas que tenham paciência, que estejam dispostas, de fato, a ajudar. E eu acho que, nesse ponto, eu me dei bem pra caramba lá, porque, assim como eu já faço na internet, já fiz muito aí, a minha intenção é ajudar as pessoas. Então, acabou que lá eu pude colocar na prática tudo que eu falava nos vídeos, tudo que eu fazia em vídeos, eu pude colocar na prática lá com eles, entendeu? E, graças a Deus, quando eles veem que a pessoa realmente disposta a ajudar, é uma pessoa bem intencionada, olha, você cai nas graças do angolano fácil, entendeu? Porque eles estão cansados de pessoas que vão lá só para pesar, só para apertar. Então, vai uma pessoa disposta a ensinar, eles acham o máximo. Eu deixei vários amigos lá, eu tenho amigos até hoje, muito mais angolanos até do que o próprio brasileiro, né? O legal, Vaguinho, é que o seu jeito de ensinar, isso conta muito, né? Porque não basta saber do assunto, conhecer do assunto, você precisa saber ensinar, e você tem uma maneira de ensinar que é uma maneira que se aproxima de muita gente, se identifica, né? Muitos jovens se identificam, muitas pessoas se identificam da maneira que você fala, o seu jeito de ser, que é o jeito que você faz nos vídeos, é o jeito que você fez lá na Angola também. E o angolano também percebeu isso, quer dizer, o seu jeito brasileiro, o jeito carioca, o jeito do Juninho, também agradou a eles no jeito de ensinar. Isso facilita bastante, né? Com certeza.
o carioca acaba tendo esse jeito meio malandreado de ser, mas não é de malandragem pro mal, né? Mas a gente tem esse jeito mais assim, chega aqui, vamos trocar ideia e tal, esse tipo de coisa. Então, as pessoas percebem que o que você quer de fato, até quando você dá uma bronca, que eu dei muita bronca lá, né? O que quando você dá uma bronca com educação. Eu vou te falar, eu acho que se isso fosse implantado no Brasil, essa maneira, embora eu conheça instrutores que são bem assim, bem legais, mas infelizmente é a minoria. Se essa política de trabalho de instrutores que eu acabei sem querer desenvolvendo lá, ou implantando, ou dando continuidade, trabalho de outras pessoas também bacanas que passaram lá, se fizessem aqui, se aparecessem mais instrutores dispostos a realmente instruir e ensinar, eu acredito que a categoria hoje não passaria por dificuldades como é que eu posso dizer, de se conseguir bons profissionais, porque o bom profissional você tem que formar, nem todo mundo, acho que ninguém nasce sabendo, né? Então, esse pensamento que eu levei para lá, eu penso, bom, se eles não sabem, mas aqui é a terra deles, eles precisam, a empresa precisa deles, né? Como eles também precisam da empresa. Mas como a gente fazer essa integração? Vamos ensinar, entendeu? Então, às vezes, até num teste de direção, que deveria ser somente para testar, não passou, tchau. Não, eu não gostava de fazer assim. Eu preferia explicar como era. Aí, conseguiram passar, eu já ainda deixava uma colher de chá para um próximo teste, alguns voltavam lá e passavam. Então, isso aí, muita gente, principalmente os angolanos, perceberam isso, entendeu? Quando eu saí, que eu pedi para vir embora, muitos ficaram muito tristes, né? Não vai embora. Pô, então, eu acho que isso que era a política que tinha que ser adotada no Brasil. Infelizmente, tem muito instrutor no Brasil que é o dono da verdade, o dono da razão, sabe tudo, e as oportunidades não vêm, as pessoas ficam frustradas porque precisam trabalhar, só basta alguém ensinar, entendeu? O instrutor, a função do instrutor é como professor, é educar, é ensinar. A partir do momento que o instrutor coloca essa carapuça para si, não, eu estou aqui para ensinar, a coisa anda melhor. Então, acho que qualquer pessoa que for para Angola ou qualquer outro país com essa mentalidade que eu fui, tem a tendência muito grande de ser valorizado, de ser prestigiado demais, porque é isso que está faltando, infelizmente, na humanidade, entendeu? De modo em geral. A empresa que você trabalhou lá e fez essa experiência muito interessante da sua vida, ela ao longo do tempo foi melhorando os seus veículos, né? Adquirindo novos veículos. Você gravou vários vídeos com veículos diferentes que eles foram adquirindo. Quando você chegou lá, a realidade de veículos era uma, depois ela foi melhorando, existiu uma diferença muito grande de tecnologia embarcada nos veículos, a empresa se preocupou em ter novos veículos e colocou isso em prática, e quando esses motoristas que já estavam lá foram conhecer esses novos veículos, eles ficavam surpresos porque estavam vendo tecnologias que talvez nunca tivesse tido o contato antes. Teve essa diferença? Como é que foi a sua chegada e depois, ao longo do tempo, os novos veículos chegando na empresa? Bom, quando eu cheguei lá, já estava encomendado antes, né? Não teve nada a ver, nenhuma das compras da empresa teve a ver comigo. Muita gente acha isso, mas não teve. Mas então, quando eu cheguei lá, eles estavam implantando o sistema de bolsa de ar, né? Nos carros, que eles só operavam carros com feixe de mola. Então, a suspensão metálica era dura e tal, e acreditava-se que a suspensão metálica para algumas regiões do país, muito esburacada, mas é buraco gigante mesmo, que o para-choque fica, entendeu? Muito parecido com algumas coisas que tem na Transamazônica, assim, bem desse tipo. Então a empresa, para fazer um teste, comprou 20 carros com chinês, né? Só que com suspensão a ar. Então isso foi uma novidade, tivemos que colocar todo mundo dentro do ônibus e fizemos o treinamento. Na verdade, todo mundo não, os motoristas que iriam trabalhar no serviço executivo na época, que depois se tornou semi-executivo. Então, o desafio de colocar o sistema de bolsa de ar, de suspensão a ar nos carros, foi vencer essa resistência da própria empresa de não, mas é buraqueira, a bolsa de ar estraga muito. A gente provou que a bolsa de ar, mesmo num lugar esburacado, ela é melhor, a manutenção é mais barata, é mais fácil e tal. E a gente fez essa experiência e deu super certo. Tanto que
Depois a empresa adquiriu mais um número de veículos, aí implantamos outra tecnologia. Veio com bolsa de ar e automático. Também os motoristas lá não tinham muito acesso aos ônibus automáticos para o rodoviário. Tinha no urbano, mas não no rodoviário. A gente também teve que quebrar esse paradigma, né, vencer um pouco, não, mas o motorista vai dormir no volante, esse tipo de coisa. A gente provou que não. Você coloca a última marcha no carro manual, é a mesma coisa, você vai rodar quilômetros com a marcha. E aí a gente conseguiu implantar o carro automático do câmbio da Voit e a suspensão a ar. E colocamos os carros para rodar nos lugares piores, lugares bravos, para testar verdadeiramente, lugares buracados, e deu super certo. Aí veio-se a ideia, por parte da empresa, também não tive nada a ver com isso, de adquirirem os double deck, que além de ter suspensão a ar, é um carro de 2 andares, né? Então é um carro que não existia em Angola, nunca teve esse carro em Angola. Muitas pessoas de lugares que a gente passou, as pessoas ficavam admiradas, assim, gente, que isso é uma nave, isso é um avião, porque ninguém conhecia. E os motoristas menos ainda, entendeu? Então foi um desafio, para mim foi grandioso, porque eles falaram, Wagner, olha, o responsável do treinamento do Double Deck vai ser você. Não me avisaram ontem. E simplesmente durante a reunião falaram, olha, o responsável pelo treinamento será o Wagner. E eu tive que pegar do zero, né, o treinamento teórico, né, e também o treinamento prático. Tive a ajuda de um amigo no Brasil, é óbvio, ninguém vive sem ajuda, que me deu alguns toques para mim poder montar o que eu queria, e aí eu montei do jeito que eu achei que era necessário lá em sala de aula. Tem alguns links, tem algumas imagens no vídeo que eu coloquei do Doble, eu tenho as imagens de eu dando treinamento em sala de aula, eu treinei todos os motoristas que trabalharam no Doble, os reservas inclusive, e os instrutores. Então foi um desafio gigantesco, e agora a meta futura da empresa é implantar o banheiro em todos os ônibus, porque lá os carros não possuem banheiro, roda 900 quilômetros, 1.200 quilômetros. Mesmo esse DD? Não, o Double, como é um carro brasileiro, ele já veio, a configuração dele já era com banheiro, né? O semi-executivo também, que eu falei no começo, que chegou com bolsa de ar, logo o primeiro carro chegou com bolsa de ar, os primeiros, também veio com banheiro, mas era no serviço executivo. Mas a ideia é a gente diminuir o tempo de viagem com essas paragens, né? Que tem muita parada no meio do caminho, o pessoal ir no banheiro, motorista, eu quero parar ali que eu quero fazer necessidade, esse tipo de coisa. Então, é comum em Angola, não só na Macon, como em todas as empresas, a gente vê os carros parados na estrada com as pessoas indo lá fora, na rua, né? Então a empresa também está com esse projeto futuro, acredito que não vai demorar muito não, de começar a implantar os banheiros dentro do ônibus, a gente chama de casa de banho lá, ela chama o banheiro de casa de banho nos autocarros, né? E os ônibus também são chamados autocarro porque é a linguagem de Portugal. Entendeu? Então, cara, a gente tem que ir quebrando aos poucos todos esses paradigmas que as pessoas pensam, não adianta colocar porque não vai dar certo. Não, vamos ir tentando, ir colocando, implantando, entendeu? Vai chegar agora, tá para chegar por esses meses aí, uma leva de carros brasileiros do chassi da MAN, né? E também não vai ter banheiro, a princípio ainda não se mudou, né? Vai chegar os carros da MAN com um câmbio automático também, entendeu? Então a ideia nossa lá na época era tirar o câmbio dos carros para evitar o desgaste de embreagem, né? Esse conjunto todo de embreagem automático, dos 10 carros que chegaram automático para nós, chinês, a gente fez um balanço muito positivo deles, entendeu? De manutenção e tal. Então, eu acredito que a ideia, a empresa toda, todos os próximos carros chegarem, serem automáticos. E, inclusive, uma outra coisa que está para ser implantada também é a colocação do terceiro eixo, né? Os próximos carros que chegarem, vir com o terceiro eixo devido ao número de bagagem. Lá carrega-se de bagagem demais. Me lembra muito a época da São Geraldo, quando eu fazia para o Nordeste, o bagageiro ia entupido. Então lá também. Então, a implantação das coisas lá tem que ser gradual, né? Você implanta uma coisa, vamos ver como é que deu certo, a gente aumenta, implanta outra coisa e assim vai. Aos pouquinhos mudando o conceito, né? Então lá tem alguns conceitos que precisam aos pouquinhos serem mudados, né?
Porque coisas que a gente acha normal aqui, para nós é comum, lá ainda não é. Ônibus com banheiro, aqui no Brasil, você vê linhas curtinhas aí com banheiro, né? Lá não, entendeu? Então, a gente tem que ir, assim, criando essa mentalidade na população aos poucos, né? Não só na questão do transporte, mas em outras áreas também de Angola, muitas coisas estão sendo implantadas aos poucos. E aí, conforme a gente vai, o que a gente vê que a gente acertou, a gente mantém e expande. O que vê que a gente errou, a gente retrocede e acha outro caminho. Então, graças a Deus, muitas decisões da empresa eu participei, inclusive a compra desses novos carros. Eu não participei da escolha do chassi porque a empresa trabalha assim, acho que é questão do preço, né? Vamos ver quem pode oferecer um preço melhor e tal e tal. Mas a configuração da carroceria, entendeu? Pediram a opinião da gente, eu dei minhas opiniões, o meu chefe também deu as opiniões dele. Então a Macon, nesse ponto, ela é muito aberta às opiniões. Na época do Double Deck, quando ela estava novato ainda, eles decidiram comprar e só comunicaram para a gente que ia chegar. Eu até na época falei com você lá na VBR que estava para chegar os Double Deck, eu já tinha chegado, eu não me lembrava se tinha chegado ou se estava para É chegar, tá verdade, no seu lembro. vídeo lá. É verdade, disse mesmo. Então, eu comentei, tá para chegar os Double Deck e tal, enfim, eu acho que nem tinha chegado ainda, então se tornou real, e agora vai chegar os novos motores MAN, né, chassi da MAN, com carroceria Paradiso 1050. Aqui no Brasil, Vaguinho, os empresários estão muito preocupados com a questão de formar os seus condutores para um consumo de combustível consciente, porque nós temos tecnologias novas. Então, muita gente que dirige há muito tempo acha que o motorista hoje é só saber passar as marchas, pronto e acabou. Ele é muito mais que isso, como diz o nosso amigo Luiz Antônio Pigoso. Ele trabalhou na Scania por muitos anos, lançou um livro chamado Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Ele disse que o motorista hoje, ele é mais que um simples motorista, ele é um gestor de unidade móvel, né? Porque ele lida com pessoas o tempo todo, tem que saber lidar com as pessoas e com a sua ferramenta de trabalho, a máquina, que é o ônibus. O empresário está em cima dos seus motoristas para treiná-los, porque é um dos grandes gastos dos empresários, é o consumo de combustível, que está nas alturas aqui no nosso país. Lá também existia essa preocupação de ficar de olho nos motoristas, da forma que eles estavam conduzindo seus veículos, uma maneira segura, mas também com consumo considerável. Existia essa preocupação? Sim, nós temos lá em sala de aula, a gente chama de refrescamento, que é reciclagem, né? Então, existe uma reciclagem anual com os motoristas, dois tipos. Era a higiene do sono, né? Que era falando sobre a questão, e uma específica que era a condução inteligente. Nós tínhamos esse treinamento lá de condução inteligente e nesse curso dava conta não só do consumo de combustível, porque é uma preocupação do empresário, em Angola também porém, o consumo de combustível para nós lá, ele era um pouco segundo plano. Não sei se você vai me entender. Não quer dizer que a gente não se preocupava com isso. Mas, por exemplo, a tecnologia lá não tem a Euro 5 ainda. Lá utilizam o diesel antigo, que é com a concentração de chumbo, enxofre, enxofre e tal. Então, tinha uma concentração maior. Então, tanto que o nosso Double Deck não são Euro 5, são Euro 3, a tecnologia lá. Mas, por exemplo, todo o treinamento que eu fiz o treinamento com o pessoal no carro automático e nós fizemos uma média de combustível muito boa durante o treinamento, com os instrutores. Nós primeiro treinamos os instrutores e eu também participei de alguma parte do treinamento com os motoristas práticos, mas eu não podia estar totalmente envolvido nesse treinamento porque também tinha outras questões administrativas atribuições administrativas que eu tinha, mas o treinamento com os instrutores nós fizemos intenso e alguma parte no começo do treinamento do motorista eu participei. Então eu, por exemplo, particularmente, sempre procurei focar na questão da segurança e também na questão da economia de combustível. Não só na economia de combustível, como a economia de material do próprio ônibus, porque não adianta, porque em Angola, como eu disse, é um pouco diferente. Se a gente for para pensar a cabeça do angolano,
ela é diferente do brasileiro, não é melhor nem pior, ela é diferente, ele pensa de uma ótica diferente. Então, se você falar para ele, olha, você vai economizar combustível desse jeito, ficar focado só nisso, aí pode acontecer dele não estar atento à questão dos buracos, não estar atento à questão da segurança, uma pessoa atravessando, entendeu? Então, essa parte comportamental do motorista é uma coisa nova ainda, entendeu? Então, eles acabam focando só num lado e deixando o outro lado para lá, acaba dando menos importância ao outro lado. Então, como a nossa intenção lá, a princípio, era muito pela segurança, a gente acabava focando muito na segurança e falava sobre a direção econômica também. Agora, o que eu acho aqui, Henrique, dos empresários brasileiros, é que, não dos empresários totalmente, é óbvio, alguns empresários de algumas empresas, existe uma mentalidade um pouco errada, porque se fala tanto em consumo de combustível, ok, temos que consumir, bom e tal. Agora você pega uma empresa urbana que tem aí. Hoje em dia, a maioria dos ônibus de empresa são eletrônicos. Até empresas que têm ônibus usados, que comprou de outra, já é eletrônico. Então, eles mandam parametrizar o carro para o carro ficar de uma maneira que o carro não desenvolve nada. Aí o que acontece com o motorista que já está estressado, já está cansado, com a carga de trabalho enorme, os engarrafamentos, aí ele começa a danificar outras coisas. Eu não estou dizendo que isso justifique, entendeu? Mas explica muitas coisas. Muitas pessoas ainda não colocou na cabeça, se eu quebrar o ônibus não vai aumentar o meu salário. Isso, né, não tem como. Mas eles investem demais naquela questão, pensam demais na questão do consumo de combustível, mas economizam combustível e o cara detona as cruzetas, a embreagem, o disco, o platô, entendeu? Ali o setor do câmbio, enfim, o cara acaba danificando muitas outras peças do ônibus, porque o ônibus está economizando forçadamente, não é o motorista que está economizando, o ônibus está economizando combustível porque ele está lá parametrizado para dar tantos giros só. Então, eu acho que se o empresário investisse melhor em treinamento de fato, o carro chegou de fábrica, a minha velocidade máxima é 60 ou 70, sei lá, é 60. Eu vou parametrizar o carro a andar só o máximo de 60. Mas o restante das operações do carro eu vou deixar normal. Eu vou instruir o meu motorista a dirigir de maneira econômica, de maneira consciente. Eu tenho certeza que os motoristas vão começar a agir de uma forma diferente. Você pega um carro, se você tiver seu carro de passeio e você percebe que o carro não está desenvolvendo, você começa a ficar nervoso, você vai querer levar para a oficina. O motorista de ônibus não pode fazer isso, ele vai continuar trabalhando daquele jeito até lá chegar na empresa, avisar e tal. Então, eu acho que o empresário do Brasil tinha que investir mais no treinamento humano, muito mais do que ele se preocupar demais com se vai economizar combustível ou não. Treina o ser humano que você vai ver que o resultado final vai ser muito melhor. E foi o que a gente fez lá. Então, em Angola, os caras são tão bem treinados, foram tão bem treinados. Eu vou falar por mim em questão do dobro, né? Porque os outros treinamentos já aconteciam antes. O double deck, nós nunca tivemos problema com ele. O consumo de combustível está muito bom, porque os caras foram bem treinados e o carro não foi mexido de fábrica. Do jeito que ele está de fábrica, ele continua, ele não corta em hora nenhuma. A gente limitou a velocidade máxima é X. Ele não vai passar de X. Porque se ele passar, ele vai ser chamado, vai ser punido e tal. É esse tipo de coisa que acontece. Agora, o carro está andando normal, o cara não tem motivo de ficar pisando na embreagem à toa, ficar igual aqui no Rio de Janeiro a gente chama de chupeta, o cara fica pisando na embreagem para o carro desenvolver. Então, não adianta economizar demais combustível e perder outra coisa. Você ganha uma coisa e perde outra. Essa é a mentalidade que muitos empresários, vou te falar pelo Rio de Janeiro, não vou dizer em outros estados, mas no Rio de Janeiro, os empresários deveriam mudar essa mentalidade. Fazer o carro fechado em todas as situações de entrar combustível no motor, mas ele vai danificar todas as outras peças, todos os outros componentes, que o motorista vai trabalhar estressado. Então ele não tem ganho com isso. Então a gente levou uma política diferente para Angola. Eu tentei implantar uma política, implantar, essa é a maneira, implantar uma política diferente de agir. Vamos treinar o motorista para que ele seja bom. Quando ele for bom, ele vai economizar combustível, ele não vai passar em buraco em alta velocidade, ele vai ter cuidado e tal. Esse tipo de coisa.
entendeu? Então, eu acho que isso tinha que acontecer aqui. Excelente, é verdade, concordo com você. É como se o motorista realmente estivesse dirigindo um veículo que fosse dele, né? Entendesse que é como se fosse dele, o carinho, né? O mesmo carinho que ele vai ter com o automóvel dele, né? Da família, ele tem que ter com o seu veículo de trabalho, porque é o ganha-pão dele. Falando em ganha-pão, como que é a relação motorista e empresa na Angola, e especialmente na empresa que você trabalhou lá? Aqui no Brasil a gente vê muita gente que às vezes trabalha descontente, porque o salário atrasa, não tem agrados da empresa, a empresa faturou uns bônus e nunca repassa esse bônus para o seu principal, né, profissional, que é o motorista, tanto rodoviário quanto urbano. Tem gente do rodoviário, que eu fiquei sabendo, amigos meus, que saiu do rodoviário, foi trabalhar no urbano por questões financeiras. Até um colega me disse que no rodoviário ele andava bonito, mas ganhava pouco, que agora ele anda sujo, ele usou essa expressão, mas ele ganha mais no urbano, né? Como são o tratamento de empresa e colaborador, motorista lá na Angola, né? São melhores pagos do que aqui? Trabalham felizes? Como é esse relacionamento? Bom, o salário de motorista em Angola, exatamente agora para te falar de cabeça eu não me lembro, mas é em Kwanza, né? Que é a moeda de Kwanza e tal. Mas eu acho que problema entre motorista e empresa sempre vai existir, entendeu? E lá não é diferente, entendeu? Que é mais a Macom, de todas as empresas de Angola, é a Macom que nunca atrasou pagamento. Eu, inclusive, quando eu chamava o motorista aqui para conversar com ele, num bate-papo, às vezes ele era chamado porque estava dando um excesso de velocidade constante e tal, eu sentava com ele e falava assim: amigo, você assinou um contrato com a empresa? Assinou? Sim, chefe, assinei. Ok. Então, está descumprindo o contrato entre ela e você? Não, chefe. Por quê? Porque ela não atrasa pagamento. Ela paga, lá tem uma premiação que aqui seria um prêmio, né, chamado de prêmio, lá chama-se subsídio de segurança na via. Que acho que, se eu não me engano, o salário lá era 70 mil kwanzas, que quando eu fui trabalhar lá, os 70 mil kwanzas equivaleria a $700. Mas com a crise que lá também passa como o Brasil, né? Você vê que um dólar hoje é R$4, né? Então, na época, um dólar era 2,20, 2 e pouco. Então, na época era a mesma coisa, era 60 ou 70 mil kwanzas, não sei. Mas ele ainda ganha um prêmio de mais 10 ou 12 mil kwanzas, que é de segurança na via. O que significa isso? Se ele não dá excesso de velocidade, ele não for pego em nenhuma situação de excesso de velocidade, ele não for pego em nenhuma outra situação que desabone a conduta dele com a empresa ou que envolva a segurança no trânsito, ele recebe um prêmio. Então, quando o motorista era reincidente naquele tipo de infração, ele perdia esse bônus, porque é um bônus que a empresa dava. A empresa pode tirar a qualquer momento, se você não cumpriu comigo, eu não cumpro com você. Pronto, então houve uma quebra de acordo. Então, eles recebiam. Mas, então, sempre vai existir, eu acho que o ser humano, ele sempre busca, sempre acha que o que está no momento não está bom, né? A gente que é rodoviária aqui, eu falo, não, aqui está ruim. Aí você pula para outra empresa achando que lá vai ser melhor, lá você ganha, o que está ruim aqui você ganha lá, mas eles te tiram outra coisa que aqui tu ganhava. Esse tipo de coisa. Então, sempre vai ter alguém descontente, não, que está ruim, não sei o que e tal. Mas, de modo em geral, eu via a forma que os motoristas lidavam com a gente lá, pelo menos aparentemente o clima era muito amistoso, entendeu? Como é que é? Porque é que eu te falo, várias das empresas de Angola estavam atrasando o pagamento, estavam deixando de pagar seus funcionários, enquanto a empresa, a Macom, estava pagando bonitinho, entendeu? Que em dia, até adiantava dias antes do salário, quando já caía no final de semana. Então a gente falava, gente, olha como é que está o mercado de trabalho aí, olha como é que está a crise, as empresas estão, talvez por má gestão, mas a Macom, como tem uma boa gestão, a empresa está indo bem, podendo proporcionar um bom emprego a vocês e tal. Então, eu acredito que, se a gente for comparar em termos salariais, está bem parecido com a do Brasil, entendeu? Agora, não muda muito. O motorista de ônibus, tanto lá quanto aqui, e em todo lugar do mundo, transporta passageiros, né? E no seu treinamento tinha essa relação de ensinar a lidar com os passageiros também? Como é a cultura do passageiro lá na Angola, né?
Aqui a gente vê muita gente que respeita o condutor, mas também vê casos, né, até de agressão acima do motorista, também na linha urbana, né? Como é lá, né? Existia essa preocupação sua também de dizer aos condutores que precisavam ter um relacionamento empresa-cliente com os seus passageiros? Tinha essa preocupação também? Tinha. E eu te falo, lá é um pouco mais complexo do que aqui. Ah, é? Aqui, quando você soube que um passageiro agrediu o motorista, geralmente um grupo de passageiros agrediu o motorista, é uma linha de praia, uma linha de favela, aí o pessoal lá agrediu o motorista. Lá não, lá se quebra ou se acontece alguma coisa que atrasa a viagem, lá acontece isso mesmo, já dá agressão. A gente instrui o máximo possível uma boa relação entre o motorista e o passageiro, mas honestamente, até por questões culturais, isso são questões culturais, né? O trânsito muito pesado e tal, o pessoal, o angolano, ele ao mesmo tempo que ele é amistoso, ele é nervoso e tal, então, mas são muita gente boa, mas assim, se explode rápido e tal, então de vez em quando tinha uns arranca-rabo lá com os motoristas e o negócio era feio. E não acontecia só no urbano, não, acontecia também no rodoviário. Entendeu? Isso aí também a gente não podia mudar muito. Como eu te disse, a gente vai conseguindo minar essa cultura, minar assim, de maneira positiva, a gente vai conseguindo mudar essa cultura aos poucos. Isso ainda vai demorar muitos anos para se mudar totalmente. Assim como no Brasil, para se tornar um país próximo de qualquer país aí de primeiro mundo que tem, a nossa bem atrás, a gente vai ter que rebolar muito para chegar a um nível de civilidade que você vê na Europa, que você vê na Alemanha, que você vê nos Estados Unidos, entendeu? Então, mesma coisa lá, entendeu? Aos poucos, conforme vai chegando pessoas, como eu te disse, com paciência, com interesse em ensinar, ele sabe que vai ser um desafio grande, que aqui no Brasil seria uma coisa fácil de implantar, fácil de mudar, lá não é tão fácil. Então, é difícil essa relação entre o passageiro, o cliente e o motorista. Eu acho que é difícil se bobear até em países de primeiro mundo. Eu já vi em filmes americanos aí, de Hollywood, que o motorista dirigindo, o ator fala assim, seu motorista, você quer? Você tá correndo demais. Eu já vi coisas assim. Verdade. Xingando o motorista. Então, eu acho que isso aí vai existir em todo lugar do mundo. A gente tenta ensinar os caras a lidar com isso da melhor maneira possível, né? Entendeu? Mas nem sempre a gente consegue. Isso aí realmente é um pouco difícil. É verdade. Vaguinho Guitar Bus, está com saudade do trabalho lá da Angola, de estar no dia a dia ali, com vários colegas que você acabou construindo ali, de estar mexendo com a ferramenta que você gosta também, que é ônibus, e de estar lecionando, né? Porque você também acaba sendo um professor, né? Porque gosta do que faz e ainda compartilha o seu ensinamento com todos que vão lá para testes e tudo mais, instruindo cada motorista. Tá com saudade, Vaguinho? Com certeza, a gente fica porque você cria ali um bom período, né? Foi quase 2 anos ali nesse tipo de trabalho. Nem todo trabalho é agradável de fazer, né? Óbvio que dentro de uma função que não era instrutor, eu era supervisor operacional. Muito, né? bom. Uhum. Então a gente chefia os instrutores. Mas quando era algum treinamento específico, a gente tinha que ir, entendeu? Então eu gostava, eu adorava quando aparecia qualquer coisa diferente da sala, né? Porque na sala você tem que fazer coisas que são necessárias, que é a questão do chamar atenção, é a questão do dar bronca, é a questão do cobrar alguma coisa, entendeu o que eu estou falando? Então você dá uma suspensão em alguém, geralmente não era nós que dávamos, né? Lá é diferente, a lei de Angola é diferente do Brasil. Aqui, um supervisor operacional, ele pode dar uma suspensão, ele pode até mandar embora, lá não. Lá você é obrigado a mandar ele para o departamento jurídico, e aí lá o jurídico ouve ele, e aí lá decidem se toma suspensão, se toma advertência, se vai embora e tudo mais. Então, essa parte é uma parte um pouco chata, entendeu? Eu gostava assim, apesar de... chata de modo de falar, né? Mas eu, mesmo sendo uma situação um pouco desconfortável, eu procurava fazer essa situação desconfortável um momento para instruir. Eu dificilmente atendi um motorista, se ele chegou lá com o pneu cortado, dificilmente eu falava só daquilo. Eu explicava para ele a questão do pneu
E eu explicava para ele onde foi o erro dele e aproveitava para falar sobre outras coisas que geralmente só é falado de maneira genérica dentro de uma sala com 20, 30 pessoas, entendeu? Então, o treinamento, até para um instrutor, tem que ser constante. Ele não pode se ater só ao treinamento em sala de aula. Porque no treinamento em sala de aula você está falando para um monte de gente, né? Então, pode ficar alguma coisa, algum está cochilando lá no canto, isso aí acontece. Então, quando você pega o cara frente a frente para falar sobre qualquer coisa, muitas das vezes o motorista era chamado lá e nem era ele o que fez o erro, né? A gente chamava para investigar, não, te chamei para te ouvir, para tal, tal. Quando via que não era a pessoa, não deixava o cara ir embora. Eu aproveitava que ele estava ali para passar alguma orientação pessoalmente, cara a cara, porque aí não tem como depois ele falar, não, ninguém me ensinou, ninguém me explicou. Não, eu gastava saliva ali. Mas tinha situações desconfortáveis, né? Esse negócio de ter que cobrar alguém alguma coisa, isso aí para mim não era confortável. Eu gostava muito quando aparecia alguma coisa. Olha, tu vai para a estrada, vai treinar, entendeu? Tu vai fazer um teste com o pessoal ali. Poxa, eu ficava feliz, porque eu tinha a oportunidade de ajudar alguém ali a entrar na empresa ou aprender algo novo e tal, entendeu? Mas faz parte do trabalho, fazia parte, eu sinto saudade realmente, mas o motivo que me fez voltar foi mais nobre e eu tive que Claro. ouvir a voz do coração. Claro, muito bom. Chegou a ter algum momento lá que você estava prestes a aprovar ou desaprovar algum candidato lá, em que você ficou com, nossa, quase que pena do camarada, né? De tanta colher de chá que você dava e parece que a coisa não ia, que não andava, né? Ele precisava trabalhar, mas talvez por falta um pouco de, né? O camarada não nasceu pra coisa e não deslanchava. Chegou a acontecer algo desse tipo, que você ficar quase com dó dele e falar, pelo amor de Deus, como que você não consegue passar? Chegou até essa situação? Muitas vezes, entendeu? Muitas vezes. Quase que todo teste que eu fazia, eu fiz poucos testes, vamos deixar pontuar aqui. Quando eu ia fazer um teste, geralmente ia eu e o instrutor de lá, entendeu? Um instrutor mesmo, né? Que a gente era, eu e alguns outros lá, supervisores operacionais. Sim. Então, mas eu tinha decisão também, já falava assim, não, esse cara não tem como, entendeu? Então, quando a gente estava presente, o instrutor costumava deixar a gente jogar a peteca para o nosso lado, né? Tem até um vídeo que eu fiz dando uma colher de chá pro pessoal. Aquele vídeo, a princípio, não ia ser para postar. Eu vi o até vídeo. De maneira abrupta, não era, eu fiz para mim, mas eu achei interessante de mostrar aquilo, até para servir como exemplo os instrutores aqui. Que às vezes uma oportunidade que você dá para a pessoa, você tem muito a ganhar daquele profissional. Você pode ganhar um profissional para você e ter um bom profissional na mão. Basta você ter paciência. Então, aquele teste, o pessoal tinha feito muita doideira, muita coisa doida. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, no final do teste, eu já sabia quem tinha sido aprovado ou não, porque o instrutor já tinha falado comigo e eu também dei minhas opiniões e tal. Depois que todo mundo voltou no carro, eu falei, chama todo mundo lá, vem todo mundo para o carro aqui. Eu fiz aquela demonstração para eles, entendeu? Até soou errado para algumas pessoas que eu vi em comentários. Você está se aparecendo. Tudo bem, cada um pensa do jeito que quiser. Mas aí eu assisti de maneira nenhuma, eu tive essa impressão. O que nós avaliamos de errado, entendeu? E mostrei totalmente. Eu falei, no próximo teste, vocês vão vir aqui, tenho certeza que muitos vão vir aqui e vão passar. E teve alguns ali daqueles que apareceram no vídeo que em outra ocasião fez o teste e passou. Seguiu a risco que eu falei. Mas tinha alguns que não tinha jeito. Eu falava, bicho, não fica chateado comigo, cara. Eu não quero te desestimular. Mas você não nasceu para ser motorista. Você dirige? Não, eu dirijo o Scania, eu dirijo o caminhão Volvo. Eu falo, cara, você não dirige Volvo. Você não dirige Scania. Você está mentindo para mim. Que na busca do emprego a pessoa mente mesmo. É verdade, é verdade. Mas quando o cara mente, mas te mostra ali na prática alguma coisa... Competência, né? Mas não, cara, os caras realmente alguns tem jeito. Aí eu falava, amigo, para hoje não tem. E pior não é isso. Antigamente, logo que eu entrei lá, a pessoa fazia o teste hoje, se não passasse, voltava na outra semana. E na outra semana o cara tinha aprendido a dirigir. Aí o cara aparecia de novo e falava assim, você de novo? Que eu lembrava, né? Você de novo? Aí não passava de novo. Eu falo, rapaz, você vai ter que treinar um pouco aí fora aí, tá difícil. Eu não posso dar um ônibus na sua mão se dirigir. Você vai se acidentar. Então, geralmente a gente só dava oportunidade mesmo para quem a gente via que teve uma dificuldade na hora por nervosismo, entendeu? Ou até mesmo por não saber uma coisa ou outra, mas você ensinou e ele aprendeu. Agora, tinha alguns que, infelizmente, eu ficava morrendo de pena, porque, cara, existe uma coisa chamada empatia.
que a gente se coloca para eu pensar, caramba, eu estou empregado, mas e o cara não? Quais as condições que essa pessoa está vivendo? Tem pessoas ali que vivem numa condição muito precária, muito difícil, de alimentação, de moradia, não tem nada, cara. Aí você fica, meu Deus do céu. Mas em contrapartida, como profissional que nós somos, a gente tem que pensar também o lado da segurança da empresa. Eu não posso simplesmente ficar com pena da pessoa e colocar ele para dentro, depois ele vai lá e mata uma porção de gente. Exatamente. Então a gente era obrigado a agir com a razão e não com a emoção. Mas eu deixei meu lado emocional falar muitas vezes, dei muita oportunidade para pessoas lá que depois de um tempo fizeram um treinamento, um bom treinamento, alguns treinamentos eu acompanhei, e depois de fatalmente ficaram mais tempo no treinamento do que as outras que já estavam já desenvolvido, e hoje são motoristas da empresa, entendeu? Alguns já entraram, já fizeram alguma coisa séria e saíram, enfim, mas estão lá. Isso já aconteceu comigo, Henrique. Quando eu entrei numa empresa chamada Vila Isabel, eu fui fazer um teste de direção, até um adendo aqui para você entender. Eu fiz um teste de direção, nunca tinha ficado reprovado num teste, mas eu fiz o teste de direção na Vila Isabel num carro 1318, aqueles que tem o primeira para trás, né, um urbano, primeira para trás, e aquele freio que parece um acelerador, freio sapatão que eles chamam. Eu nunca dirigi um ônibus daquele na vida. Eu peguei aquele ônibus, estava com a caixa toda problemática e tal, o instrutor me reprovou, mas eu já estava, sei lá, alguns meses desempregado. Eu falei, bom, eu não posso estar uns 2 meses desempregado. Eu falei, eu não posso ficar parado. Eu cheguei no instrutor e falei, poxa, me dá uma oportunidade. Eu nunca dirigi esse ônibus, eu não conheço esse ônibus. Entendeu? Esse carro dá para ver que a caixa dele está com problema. Os cobradores no treinamento aqui me falaram que está com problema. Ele ficou com pena de mim, deixou, porque ele viu que foi um errinho bobo, que fácil de consertar. Sim. Tanto que depois, no mesmo dia, eu peguei o mesmo ônibus e não errei nada, entendeu? Eu já estava sem pressão. Fiquei 4 dias com ele, no treinamento com ele, 4 dias, ele me liberou para a linha. Às vezes tem instrutores que perdem profissionais porque ele coloca um método frio. Quando você coloca um método frio, você age de maneira fria, não, ele sentou de maneira errada no banco, está reprovado. Poxa, se a gente usar esse método frio, a gente perde muito cara bom, muito profissional bom, que precisa trabalhar, que tem família e que talvez por causa da família dele, ele vai ser um melhor profissional ainda, porque ele sabe que tem que levar para casa o pão de cada dia. Então, eu particularmente gosto de agir com o coração. Às vezes eu chamava a atenção do motorista mesmo na sala, uma coisa grave, apertava mesmo, mas muito duro, porém educado. Aí você pode ser duro sendo educado. Eu era duro às vezes, mas educado, não ofendia em nada. E depois, batia, eu vinha amenizando. Não, mas olha só, sabe por que eu falei isso? Por causa disso. Tem que falar o porquê que você está batendo, você não pode bater à toa. Então a gente tem que dosar isso aí, ser frio demais não dá. Eu vejo aqui no Brasil muito disso, entendeu? Instrutores frios que, não, ele colocou para ele como uma meta um papel lá cheio de itens, o cara errou um item, ele vai e reprova o cara. Pelo amor de Deus, às vezes uma coisa simples, uma coisa que pode ser explicada, pode ser modificada num treinamento. Então, eu sinto saudade de toda essa loucura. É uma loucura uma coisa meio doida mesmo, mas eu sinto saudade. Muito bom. Vaguinho, para a gente encerrar aqui, como é que faz para o amigo empresário que está te ouvindo agora e que desejaria ter uma palestra sua, um momento para você supervisionar, talvez, para o empresário contratar o seu serviço para poder levar esse treinamento, né, até a empresa dele, porque eu sei de vários que querem mudar conceitos na cabeça das pessoas, já adquiriram veículos novos, veículos, né, com alta tecnologia, mas a cabeça do ser humano é a mesma ainda, precisa mudar, e geralmente vindo pessoas de fora, né, como a sua experiência fantástica, pode contribuir muito. Como é que faz para o empresário entrar em contato com você e conseguir contratar o seu trabalho? Bom, eu não havia pensado nisso ainda, mas quem quiser entrar em contato comigo, entendeu? Pode acessar meu e-mail, vaguinho.guitar474@gmail.com. Basta o empresário também ter uma visão de que é demorado. Você mudar conceitos e
é demorado, entendeu? Os resultados não surgem de uma hora para outra, entendeu? Não pense alguém que, não, eu vou chamar ele vai fazer uma palestra, ou ele vai fazer um acompanhamento e ele vai resolver. Não vai, entendeu? Nem eu e nem ninguém consegue resolver nada de uma hora para outra. Se quer se mudar conceito, tem que se ter planejamento de tempo. E muitas das vezes é o que eles não têm. Mas se tem tempo e tem paciência para que as coisas mudem, eu tenho certeza que, pelo menos a mentalidade daquele profissional daquela empresa vai mudar. Tenho certeza que vai. Muito bom, eu vou colocar aqui no nosso vídeo também depois o seu endereço de e-mail, até telefone de contato, caso você queira que coloque, né? Para os empresários ficar mais fácil o contato também. Se não tinha pensado, é importantíssimo você pensar nesse assunto, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ter você ministrando aula e acompanhando esse trabalho, como você disse, que é gradativo, né, da noite para o dia, mas aos poucos que dá um resultado muito bacana. Para a gente encerrar aqui, suas considerações finais, para quem está te ouvindo, quem está te vendo no nosso canal aqui também, quem estava com saudade do Vaguinho, agora está mais perto aqui. Eu sei que tem muita gente querendo falar com você e perguntando, não dá para atender todo mundo, porque você já é famoso na internet, né? Que bom. Então aproveita para mandar o seu recado aí aqui na nossa programação, para quem está te ouvindo, para quem está te vendo também, suas considerações finais. Bom, a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo que me acompanha é que nós que temos que mudar a nossa cabeça. Para um trânsito seguro, para um trânsito melhor, somos nós que temos que mudar essa cabeça. E o colega que nos ouve, que tem interesse em entrar para o rodoviário, já falei sobre isso em vídeo, dê o seu melhor. Se você quer ser profissional em qualquer área da sua vida, dê o seu melhor. Quando nós damos o nosso melhor naquilo que gostamos, a gente tem muitas chances de crescer, muitas chances de melhorar de vida. E é isso aí. Eu desejo a todos um abração e uma ótima semana para todo mundo. O pessoal fica ligado lá no canal Vaguinho Guitar. Por enquanto não tem vídeo de ônibus. Eu tenho colocado alguns vídeos antigos, relativamente antigos, ainda da época da Macom. Mas quem sabe futuramente possam aparecer novos vídeos interessantes. A minha ideia é essa, é levar a questão da segurança e da mudança de conscientização para as pessoas. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Vaguinho. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou. Tchau, tchau.